Olá a todos do canal Terror da Meia-Noite. Sou uma inscrita aqui do canal, meu nome é Lavínia Carquejeiro Basto, e hoje eu vou contar o meu relato de quando eu estava em Marrocos, na África. Estava lá para monitorar as cargas de exportação do Brasil. A África já tinha uma aura mística, mas eu nunca imaginei que experimentaria algo tão macabro quanto aquilo. Aquela noite em Marrocos começou como qualquer outra, com o zumbido constante da cidade pairando no ar e a brisa quente da noite acariciando minha pele. Como parte da minha rotina, decidi dar uma pausa em meu trabalho e sair para o terraço do hotel. Enquanto observava as luzes cintilantes de Marrakech, uma sensação de serenidade envolveu meu ser, e por um momento, eu me permiti relaxar diante da beleza daquela paisagem exótica. Mas essa calmaria logo foi interrompida por uma sensação indescritível de inquietude. Uma corrente de ar gelado cortou o ar, fazendo arrepiar os cabelos em meus braços e despertando uma sensação de alerta em meu interior. Eu me senti observada, como se olhos invisíveis estivessem fixos em mim das sombras além. Apesar de meus esforços para ignorar esse pressentimento, ele persistiu, crescendo em intensidade à medida que a noite avançava. Foi então que comecei a ouvir sons estranhos, distantes e indistintos, ecoando pelas ruas vazias abaixo. Sons que não pertenciam à cidade, mas sim à escuridão que se escondia além de seus limites. O ar ficou denso, carregado com uma energia sinistra que se enroscava em volta de mim, fazendo meu coração acelerar com um medo irracional. Naquele momento, eu soube que algo estava errado, que algo sombrio se aproximava naquela noite tranquila em Marrakech. À medida que minha mente lutava para processar o que estava acontecendo, o som persistia, crescendo em intensidade e envolvendo o ambiente com uma atmosfera de terror iminente. Cada rosnado parecia mais próximo, mais visceral, como se a criatura estivesse se aproximando rapidamente. Meus instintos me alertavam para fugir, para encontrar segurança dentro do hotel, mas algo me mantinha presa àquele lugar, como se estivesse hipnotizada pelo perigo iminente. Os minutos se arrastaram, mas o rosnado continuou, uma presença invisível que permeava a noite com sua ameaça silenciosa. Meus olhos vasculhavam a escuridão, mas tudo o que eu conseguia ver eram sombras inquietantes, contorcendo-se e dançando ao ritmo do desconhecido. Cada sombra parecia esconder a criatura que emitia aqueles sons, e eu me senti cercada, encurralada pela escuridão opressiva. Um movimento repentino capturou minha atenção, e meus olhos se fixaram em uma figura escura emergindo das sombras. Era uma criatura das lendas africanas, com olhos brilhantes que refletiam a luz da lua e garras afiadas que reluziam no escuro. Seu corpo era uma mistura de formas animais, meio lobo, meio leão, uma aberração da natureza que desafiava toda a lógica e razão. Um grito escapou de meus lábios quando a criatura avançou na minha direção, seus olhos famintos fixados em mim com uma intensidade assustadora. Instintivamente, recuei, minha mente gritando por fuga enquanto meu corpo permanecia paralisado pelo terror. Naquele momento, eu soube que estava diante de algo além da minha compreensão, uma presença ancestral que despertava os medos mais profundos da humanidade. Cada passo que eu dava em direção ao meu quarto parecia ecoar como um trovão no silêncio do corredor deserto. Meu coração batia tão forte que parecia prestes a saltar do peito, e meu corpo todo tremia com a intensidade do medo que me dominava. Eu sabia que não deveria olhar para trás, mas uma força magnética me compelira a fazê-lo, como se eu estivesse destinada a enfrentar aquela criatura dos pesadelos. Seus olhos brilhavam com uma luz maligna, penetrando minha alma e revelando todos os meus medos mais profundos. A criatura avançava lentamente, cada movimento calculado como se estivesse saboreando o terror que emanava de mim. Sua presença dominava o corredor, enchendo com uma aura de perigo iminente que parecia sufocar qualquer esperança de escape. Eu me vi encurralada, sem saber para onde correr ou como enfrentar aquela ameaça sobrenatural. Cada fibra do meu ser clamava por segurança, mas eu sabia que não havia como escapar do destino que me aguardava. A criatura continuava a se aproximar,
seu hálito quente e pútrido envolvendo meu corpo como uma mortalha de desespero. Eu estava prestes a enfrentar o terror encarnado, uma experiência que mudaria minha vida para sempre. Com as mãos trêmulas, eu alcancei a maçaneta da porta e a girei freneticamente, sentindo o alívio momentâneo ao ouvir o clique familiar do trinco se fechando. Mas mesmo com a segurança aparente da porta trancada, meu coração ainda batia descontroladamente, ecoando no silêncio sufocante do quarto. Eu me encostei contra a porta, cada músculo do meu corpo tenso, enquanto tentava recuperar o fôlego e compreender o que havia acabado de acontecer. Ouvi os passos pesados da criatura do lado de fora, suas garras arranhando a madeira da porta com um som horrível que ecoava em meus ouvidos. A sensação de vulnerabilidade era avassaladora, e eu me perguntava se a porta seria capaz de suportar o ataque daquela entidade sobrenatural. Minha mente estava turva de pavor, incapaz de encontrar uma solução para a situação desesperadora em que me encontrava. Os minutos pareciam se arrastar como horas, cada segundo carregado com a tensão insuportável da incerteza. Eu sabia que não poderia ficar encurralada para sempre, mas a ideia de enfrentar aquela criatura aterrorizante novamente era quase insuportável. Eu rezava silenciosamente por um milagre, por uma intervenção divina que me livrasse da ameaça que espreitava do lado de fora da minha porta trancada. Finalmente, depois de uma eternidade de espera angustiante, os ruídos cessaram e um silêncio sepulcral se instalou no corredor. Eu me atrevi a espiar pelo olho mágico, mas não vi nada além das sombras dançantes projetadas pelo fraco brilho da luz do corredor. A criatura havia desaparecido, deixando para trás apenas o eco assustador de sua presença. À medida que os primeiros raios de luz da manhã penetravam timidamente pelas cortinas, meu coração finalmente começou a desacelerar, mas a sensação de medo persistia, como uma sombra indelével na minha alma. Lentamente, reuni coragem para me levantar e verificar o corredor, esperando encontrar alguma explicação racional para o que havia acontecido naquela noite terrível. Cautelosamente, abri a porta do quarto e espreitei para fora, observando o corredor vazio e silencioso. Não havia sinal da criatura, apenas o eco das minhas próprias respirações entrecortadas. Uma sensação de alívio misturada com uma profunda inquietação se apoderou de mim enquanto eu contemplava o que havia ocorrido. Enquanto o dia despertava plenamente lá fora, eu me vi obrigada a confrontar a realidade do que havia experimentado. Não havia como negar a existência daquela criatura, nem o terror que ela havia infligido em mim. Aquela noite transformou-se em uma cicatriz emocional, uma lembrança constante de que o mundo está cheio de mistérios sombrios que desafiam nossa compreensão. Embora tenha retornado ao trabalho e tentado seguir em frente com minha vida, a lembrança daquela experiência assustadora continuava a assombrar meus pensamentos, como uma sombra à espreita nos cantos mais escuros da minha mente. Eu sabia que nunca mais seria a mesma após aquela noite fatídica em Marrocos, onde o terror se revelou nas sombras da noite africana. Primeiramente gostaria de dizer que sou super fã de Você Terror da Meia-Noite, e amo ouvir as histórias enquanto eu faço comida em casa. Hoje eu vim trazer para todos vocês uma experiência única na minha vida que tive com o sobrenatural, o relato e muito longo, mas tenho medo até hoje. Isso já tem uns 15 anos, e meu nome é Matias Bianchi, e vou contar o relato que se passou durante minhas férias na Itália, na casa de minha avó. Sou brasileiro, mas estava visitando minha família em seu país de origem, onde meu avô, Matias Bianchi, passou a maior parte de sua vida. No entanto, o que era para ser um momento de celebração e reunião familiar se transformou em um pesadelo assustador. Ao chegar à casa de minha avó, situada em uma pequena vila no interior da Itália, fui recebido por uma sensação de nostalgia e expectativa. No entanto, à medida que os dias passavam,
Uma atmosfera sombria parecia se instalar sobre a casa e seus arredores. O calor sufocante do verão italiano parecia intensificar essa sensação de opressão, como se o próprio ambiente estivesse impregnado de um mistério sinistro. Fui para a casa de campo de minha avó, situada em uma área rural afastada da cidade. Uma noite, incapaz de dormir devido ao calor sufocante, decidi sair para tomar um pouco de ar fresco. Enquanto caminhava pelo jardim escuro, percebi uma presença estranha e inquietante ao meu redor, como se algo ou alguém estivesse observando cada movimento meu. A lua cheia iluminava fracamente o caminho à minha frente, lançando sombras sinistras sobre as árvores e os arbustos ao redor. Cada ruído mínimo, cada movimento das folhas, parecia ecoar como um eco ameaçador na quietude da noite. Uma sensação de inquietação começou a se apoderar de mim, enquanto eu continuava avançando pelo jardim, tentando afastar os pensamentos sombrios que insistiam em se infiltrar em minha mente. Meus passos ecoavam no chão de cascalho, criando uma trilha sonora perturbadora para minha jornada solitária. De repente, um arrepio percorreu minha espinha quando uma brisa gelada sussurrou através das árvores, como se as sombras ao meu redor estivessem ganhando vida própria. Uma sensação de paranoia começou a me envolver, enquanto eu lutava para discernir entre a realidade e a imaginação distorcida por meu medo crescente. Cada som, cada movimento na escuridão parecia mais ameaçador à medida que eu avançava, minha mente inundada por pensamentos de perigo iminente. Foi então que avistei algo no canto do meu olho, uma forma escura e indistinta espreitando entre as árvores. Meu coração disparou, e um grito preso em minha garganta enquanto eu encarava aquela presença desconhecida, sem saber o que me aguardava naquela noite sombria e tempestuosa. A sensação de desconforto aumentou quando comecei a ouvir sons estranhos vindos da floresta próxima. Eram sussurros indistintos, murmúrios que ecoavam na escuridão da noite. Meu coração começou a bater mais rápido, e uma sensação de pânico começou a se apoderar de mim. Eu me perguntava se era apenas minha imaginação ou se algo sinistro estava realmente acontecendo ao meu redor. Os sussurros pareciam se aproximar cada vez mais, como se estivessem se movendo em minha direção, esgueirando-se entre as árvores e os arbustos. Meus sentidos estavam em alerta máximo, e cada fibra do meu ser gritava para que eu fugisse dali o mais rápido possível. No entanto, a curiosidade e o medo mantinham meus pés firmemente plantados no chão, enquanto eu lutava para entender a origem desses sons perturbadores. A mente humana é uma máquina poderosa, capaz de criar ilusões a partir do mais leve sussurro ou sombra na escuridão. Mas, mesmo sabendo disso, não pude ignorar a sensação de que algo verdadeiramente malévolo estava se manifestando naquela noite fatídica. Cada vez mais convencido de que não estava sozinho, comecei a questionar minha própria sanidade, sem saber em quem ou no que poderia confiar naquele momento de desespero crescente. Decidi investigar os sons, contra meu melhor juízo, e me aventurei mais fundo na floresta. Foi quando avistei uma figura sombria entre as árvores, mal visível na penumbra. Congelei de medo ao perceber que não estava sozinho. Não consegui distinguir o rosto daquela figura, mas sua presença era opressora, enchendo-me de um terror incontrolável. Meus passos eram hesitantes, ecoando no chão de terra enquanto eu me aproximava lentamente da figura misteriosa. Cada movimento era como se estivesse mergulhando mais fundo em um pesadelo vivo, onde a realidade se misturava com a fantasia mais obscura. Meus olhos buscavam desesperadamente por algum sinal de identidade naquela sombra sinistra, mas tudo o que eu via era uma silhueta ameaçadora, envolta em mistério e malícia. O medo se transformou em pânico quando percebi que a figura começou a se mover em minha direção, seus passos silenciosos ecoando na floresta. Meus instintos gritavam para que eu fugisse dali imediatamente, mas minhas pernas estavam paralisadas pelo terror, incapazes de obedecer aos comandos do meu cérebro sobrecarregado. Eu me sentia como uma presa acuada, à mercê de uma força desconhecida e implacável que se aproximava cada vez mais.
Um arrepio percorreu minha espinha quando a figura finalmente emergiu das sombras, revelando-se como uma presença sinistra e ameaçadora. Seus olhos brilhavam na escuridão, emanando uma intensidade sombria que me fez recuar instintivamente. Eu sabia, em um nível primal, que estava diante de algo além da compreensão humana, algo que desafiava todas as noções de racionalidade e segurança. E assim, encurralado pela escuridão e pelo medo, me vi mergulhando em um abismo de terror do qual não havia escapatória possível. Desesperado, corri de volta para a casa da minha avó, com a sensação de que algo me perseguia pela escuridão da noite. Cada som atrás de mim parecia ser o eco dos passos daquela figura sombria, alimentando meu terror crescente e impulsionando-me a correr mais rápido do que jamais corri em minha vida. Meus pulmões ardiam, mas eu não podia parar, pois sentia que minha vida dependia disso. Quando finalmente cheguei à segurança da casa iluminada, tranquei todas as portas e janelas, tremendo de medo. Meu corpo estava coberto de suor frio, e minhas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto eu tentava me recuperar do choque daquela experiência aterrorizante. Eu me sentia como se tivesse escapado por pouco de alguma calamidade terrível, mas sabia que aquela sensação de segurança era apenas temporária. Aquela experiência deixou uma marca indelével em minha mente, uma cicatriz emocional que nunca desaparecerá completamente. Desde então, tenho evitado olhar para a escuridão da noite com medo do que poderia encontrar lá fora. Cada sombra, cada ruído suspeito, desencadeia uma enxurrada de lembranças perturbadoras, reavivando o terror que experimentei naquela noite fatídica. Eu sei que nunca mais serei o mesmo depois dessa experiência, pois o horror daquela noite se tornou uma parte indissociável da minha alma, assombrando-me para sempre.